CBN e a Política, com Letícia Gonçalves. Letícia Gonçalves já com a gente aqui ao vivo. Tudo bem, Letícia? Boa tarde para você. Boa tarde, Johnny. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Tivemos visitas importantes aqui no estado essa semana, né? A presença do senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente já pode dizer que é uma campanha aí pela candidatura dele à presidência ou ainda é muito cedo, Letícia? Qual foi o objetivo dessa visita aqui no estado? Oficialmente, o senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República, veio ao Espírito Santo para participar de um evento numa área de eventos ali no aeroporto de Vitória, na última segunda-feira. Esse evento tinha o nome de Grande Clamor pelo Brasil. Era um culto evangélico, também com muitos ingredientes políticos, organizado aqui pelo PL do Espírito Santo, que é presidido pelo senador Magno Malta. Mas, como tudo nesse ano pré-eleitoral, praticamente tudo que os políticos fazem tem um contorno pré-eleitoral, sim. Não à toa ele veio, inclusive, na segunda-feira, dia 22. 22 é o número de urna do PL. E o Flávio Bolsonaro veio acompanhado de dois dos irmãos dele, o vereador de Balneário Camboriú, Jair Renan Bolsonaro, e o ex-vereador do Rio, Carlos Bolsonaro. Ao chegar no aeroporto de Vitória, aliás, a chegada do Flávio estava prevista para 4 horas da tarde de segunda-feira no aeroporto de Vitória. Ele acabou chegando às 6. Então, a gente da imprensa ficou lá esperando de 4 até as 6. Alguns apoiadores também dele haviam chegado, né? As pessoas com camisa da seleção brasileira, bandeira do Brasil, também lá esperando a chegada dos irmãos Bolsonaro e também do senador Magno Malta, que veio com eles num avião particular. E aí aconteceu a chegada deles às 6 da tarde e havia a previsão de uma entrevista coletiva que foi concedida lá no meio dos apoiadores mesmo, no saguão do aeroporto de Vitória, e o Flávio falou na condição de pré-candidato a presidente da República. Mais uma vez ele se apresentou como uma espécie de uma versão mais moderada do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal em Brasília por ter sido condenado por tentativa de golpe de Estado. O Flávio realmente, assim, não só agora na pré-campanha, ele, em comparação com o pai e com os irmãos, ele sempre foi conhecido no meio político assim como alguém mais moderado, mesmo no sentido de menos explosivo, alguém com quem é possível ter algum tipo de conversa sem grito, sem xingamento. E foi essa postura que ele teve nessa entrevista coletiva que ele concedeu em Vitória, e ele tem reforçado isso nessa pré-campanha dele, que realmente é curta, quer dizer, assim, ela começou tem pouco tempo, porque essa pré-candidatura do Flávio foi lançada no início deste mês. Então, mas já nessas primeiras movimentações ele tem reforçado isso, que ele é uma espécie de Jair Bolsonaro moderado, só que mais na forma do que no conteúdo. Como eu disse, ele fala de maneira menos agressiva, não incita apoiadores contra a imprensa, por exemplo, concedeu a entrevista educadamente, até respondeu a questões incômodas que eu fiz na entrevista, ele respondeu formalmente, tranquilo, mas tem pontos do discurso dele que casam muito ali, que tem, né, vários paralelismos com o discurso do pai e do bolsonarismo. Afinal, ele é Flávio Bolsonaro, né? Existe essa tentativa dele de se mostrar como mais moderado, porque há outras candidaturas de centro-direita e de direita que já estão de olho nesse eleitorado mais de centro e centro-direita também, que se mostram ou que já são vistos há mais tempo como mais moderados. O Flávio aqui, para citar um exemplo, né? Mas ele é mais moderado como, né? Como eu disse, na forma, no jeito de falar, mas no conteúdo. Por exemplo, ele falou, porque meu irmão Eduardo Bolsonaro, deputado federal por São Paulo, porque teve um mandato cassado recentemente, está nos Estados Unidos desde fevereiro. E teve um mandato cassado justamente por faltas injustificadas, por excesso de faltas. E o Flávio, nessa entrevista que ele concedeu aqui em Vitória, defendeu o irmão, que não surpreende, né? Mas a questão é o argumento. Ele diz, porque se um deputado tivesse no cativeiro, tivesse sido sequestrado pelo Hamas, tivesse em cativeiro há 1 ano, iriam cassar o mandato dele, mas o Eduardo não está sequestrado. Ele está nos Estados Unidos por livre e espontânea vontade.
O Flávio disse que não, mas é porque aqui a gente não vive uma democracia plena no Brasil e o Eduardo não poderia ficar aqui senão ia ser perseguido. Então, eu falei, então como que o senhor, né, senador Flávio, está aqui no Brasil, exercendo o mandato de senador livremente, inclusive circulando no Brasil em pré-campanha? Né? É no mínimo uma contradição isso. E aí o Flávio disse, não, é porque eu decidi ficar para tentar resolver as coisas por meio da política. E realmente está aí fazendo política. Com a pré-candidatura recém-lançada, ele já está percorrendo aí mais de um estado, né? Essa visita que ele fez ao Espírito Santo não é a primeira nesse périplo aí dele, está tentando viabilizar a própria candidatura à presidência da República. E outra curiosidade é que nessa coletiva estava também o senador Magno Malta, que, como eu disse um pouco antes aqui, é presidente estadual do PL. O Magno disse que a ideia é que o Flávio tenha um palanque aqui no Espírito Santo. O que é ter um palanque? Que o PL tenha um candidato a governador do Espírito Santo para também pedir voto para o Flávio aqui. Então, já podemos avistar aí uma estratégia dos bolsonaristas aqui, Johnny. Ô Letícia, esse candidato aí ao governo pelo PL seria quem? Já que a gente não teria essa figura do Manato neste ano de novo. Pelo menos até agora não vi o nome dele ainda sendo ventilado como candidato. Não. O Manato, desde o final das eleições de 2022, né, o deputado federal Carlos Manato foi candidato ao governo do Espírito Santo em 2022, chegou ao segundo turno, saiu do pleito até com um bom capital político. Só que já no final daquele ano ele brigou com o Magno, eles tiveram uma desavença lá a respeito de dívida de campanha, da campanha daquele ano. O Manato, na prática, estava filiado ao PL, mas só formalmente. Já tinha perdido os laços ali com o PL e recentemente o Manato anunciou a filiação ao Republicanos, o partido do prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini. O Manato quer ser candidato ao Senado este ano, então ele está fora aí dessa corrida pelo Palácio Anchieta. Em relação ao qual vai ser o nome do PL para disputar o governo, o Magno não quis adiantar, ele só disse que o partido tem quadros, tem nomes, e daí poderia sair um candidato, mas não quis citar exemplos. Entendo. Tem também uma possibilidade aí que circula nos bastidores de o PL filiar o ex-prefeito de Linhares, Guerino Zanon, que hoje está no PSD. Guerino que também disputou as eleições de 2022, o governo do Espírito Santo de 2022. Mas o Magno disse que ainda não conversou com o Guerino sobre isso. Não descarta, mas também não conversou. Então, assim, não tem nada certo, nem meio certo sobre essa questão de o Guerino ser candidato ao governo do Espírito Santo pelo PL. Magno apenas diz que não descarta, que pode vir a conversar com o Guerino, sim, mas que dentro do PL já tem nome, já tem gente filiada, que um desses nomes poderia ser o candidato ou candidata ao governo do Espírito Santo. Aí temos que ver o desenrolar da coisa, né? Lembrando que nunca foi descartada essa possibilidade de o PL ter candidato ao governo do Espírito Santo aqui, mas não era um assunto assim muito que as pessoas apostavam muito. Ganhou mais força agora com essa história de o Flávio Bolsonaro ser candidato, né, hoje ainda pré-candidato à presidência da República, que se o PL quiser mesmo garantir um palanque para o Flávio aqui, para ajudar a pedir voto para o Flávio, isso já dá mais força aí à ideia de uma candidatura própria do PL ao governo do Espírito Santo, John. Obrigado, Letícia, por mais esse comentário. Feliz Natal para você. Feliz Natal para você também, John, para todo mundo que está aí no estúdio e para os ouvintes da CBN.